Olá, adorador! Mais uma vez o Espírito Santo falar ao seu coração pelo poder da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 23. Jesus não lhe respondeu palavras, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhes rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. O texto está contando a história da mulher cananeia ou sírio-fenícia. Essa mulher saiu clamando atrás de Jesus por um milagre de libertação para sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Embora Jesus agradou da fé daquela mulher, mas por algum momento ele não dá a resposta que ela esperava. A mulher não teve a resposta que ela almejava por algum instante. Algumas vezes Deus parece não considerar as nossas orações. Às vezes Deus parece não considerar o clamor do seu povo para provar e aperfeiçoar a nossa fé, para que ela fique mais gloriosa ainda diante do Senhor, o nosso Deus. Versículo 22, a mulher saiu atrás. A definição de sair atrás no hebraico significa uma perseguição cuidadosa e respeitosa por um objeto de desejo. Gritando atrás, no grego koiné, significa um clamor que vinha de um coração aflito, indicando uma gravidade que toca os limites de desespero da alma. No versículo 26, Jesus o chamou de cachorrinho. De modo algum, Jesus estava tratando a mulher com discriminação. Não, senhora, não, senhores. Jesus ali, ele estava testando a fé, testando a determinação da cananeia. E ela passou no teste com muito louvor. Muitos de nós, quando tem a nossa fé confrontada, nós não passamos o teste. Mas a mulher cananeia passou com muito louvor. O versículo 26 diz que ela adorou a Jesus. Quando a fé dela foi confrontada, ela demonstrou mais respeito ainda pelo Mestre. Quando a resposta de sua oração estava sendo adiada para amanhã, ou quem sabe para depois de amanhã, ela se jogou aos pés de Jesus e adorou com mais fervor. Ela caiu aos pés do Mestre e adorou. O versículo 25, quando a mulher foi desencorajada por Jesus, quando ela foi desanimada pelo Mestre, ela simplesmente dobrou o fervor de sua oração, caindo de joelho aos pés de Cristo e gritou: socorre-me, Senhor. Conclusão: a oração da mulher cananeia tinha 10 características maravilhosas. Primeira, era uma oração curta, mas objetivo. Jesus disse que nem por muito falar que sereis ouvido. Segundo, uma oração humilde e sincera. Terceira, uma oração fervorosa, uma oração calorosa. Quarto, uma oração desesperadora, sabe? Tipo agora ou nunca. Igual o cego Bartimeu. Se Bartimeu tivesse perdido aquela oportunidade de ser curado por Jesus, ele jamais seria curado no ministério terreno de Jesus, porque naquela viagem Jesus já estava indo em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário. Quinto, era uma oração adoradora. Sexto, era uma adoração perseverante. Eu quero, eu preciso, eu vou receber em nome de Deus. Sétimo, era uma oração determinada.
Oitavo, era uma oração respeitosa. Nona, era uma oração racional. Observa a racionalidade da oração da mulher cananeia, que ela creu. Ela acreditou que Jesus poderia e o ajudaria. E isso aconteceu, porque ela creu. Isso é crer em Deus. Porque a fé em Deus, irmãos, não é apenas uma crença religiosa, não, senhoras, não, senhores. A oração da mulher cananeia foi tão racional que ela usou as próprias palavras de Jesus para atingir o seu objetivo. Quando Jesus disse para ela: mulher, não é lícito pegar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Versículo 26. Ela disse: Senhor, nem um chefe de família, nem um pai de família, nem um senhor da casa que se preza, deixa o seu animalzinho de estimação morrer de fome. Era isso que Jesus estava precisando ouvir daquela mulher. Não como uma lição de moral, mas como uma fé viva e eficaz. Décima característica forte da oração da cananeia é que era uma oração cheia de fé forte e ativa. O significado da fé forte é você crer que Deus é poderoso para fazer o milagre. E a definição da palavra ativa nesse contexto significa que você tem a certeza que Deus fará o milagre que você precisa. Isso é fé forte e ativa. Lembra do milagre que Jesus operou? Do enfermo que foi levado numa cama? Chegaram na casa, não puderam entrar pelas vias normais, que seria a porta. Eles subiram no telhado e desceram com a cama, abriram um buraco e desceu aos pés de Jesus. Quando Jesus deparou com aquela cena, ele se rendeu e curou aquele doente. Então isso é fé ativa. Foi nesse contexto que Jesus não suportou e ele se rendeu. Jesus rendeu ao pedido da mulher e o abençoou. Jesus, ele rendeu aquele pedido, aquela oração, porque havia várias graças na conduta daquela mulher. Graça de sabedoria, graça de humildade, graça de mansidão, graça de adoração verdadeira. E ele não suportou e determinou que as legiões demoníacas abandonassem o corpo daquela jovem e ela foi liberta pelo poder da palavra do Filho de Deus. Fique com esta mensagem. Sou pastor YouTube. Esse título foi um título que eu consegui. Não foi em uma faculdade teológica, não, senhoras, não, senhores, não tive a oportunidade de estudar. Foi um título concedido pelos irmãos de situação de rua. Foi um título que eu recebi através do evangelismo de rua. Que Deus abençoe. Se gostou da mensagem, curte, comenta e compartilha. Em nome de Jesus. Favorita também. Um mega abraço.